Ascensão através de habilidades. Episódio 102. Vecveta, Cordeiro do Demônio, 12. Cambaleante. Anetsha caminhou pela aldeia com a cabeça baixa. A dolorosa sensação de rejeição em seu coração após o raciocínio compreensível de Taesan. Seu estado emocional era uma mistura complexa. Você já chegou? Anetsha ficou surpresa. Todos os demônios se reuniram e estavam esperando por ela. Por que vocês estão todos aqui? Temos algo a perguntar. A Tunikia engoliu em seco e perguntou. Você terminou todas as bebidas? Foi uma pergunta muito inesperada. Pelo menos não era algo que todos os demônios precisavam perguntar juntos. Anetsha sacudiu a garrafa com uma expressão confusa no rosto. Sim, eu os tive. Ufa. Isso é um alívio. Os demônios suspiraram visivelmente de alívio, bem quando Anetsha estava prestes a perguntar o que eles queriam dizer, em sua confusão. Kouung. Um barulho alto ecoou de longe. Uma onda de choque os envolveu, destruindo a floresta. O rosto de Anetsha endureceu. Ela podia sentir um poder sagrado daquela onda oscilante de força. Armon. Um rastreador. Ao fechar a boca, ela olhou para os demônios. No momento em que ela tentou gritar e fugir, percebeu que algo estava errado. Os demônios olhavam calmamente para a origem do som alto. Ele finalmente veio. O que vocês estão fazendo? Precisamos correr. Correr? De quem? Quem você acha? Anetsha, que estava prestes a dizer que era obviamente Armon, fechou a boca. Olhando para os olhos calmos dos demônios, ela entendeu. Você não pode querer dizer que você. De fato, um deus. Não se passou um dia desde que o informamos, e ele enviou seu anjo imediatamente. A Tunikia. Anetsha gritou enquanto a Tunikia sorria. Princesa, estamos cansados. Os demônios ficaram do lado de Armon. Ao perceber isso, Anetsha cerrou os dentes. Você acha que Armon vai te deixar em paz? Ele quer nos matar. Tudo bem, não seremos mais demônios. HMPH. Eles estavam abandonando sua condição demoníaca. Para Anetsha, que olhava para ele com olhos trêmulos, a Tunikia ergueu o braço. Você não sabe? Se expulsarmos o que está dentro de nós, não poderemos mais ser chamados de demônios. Quantas vezes isso aconteceu até agora? Vocês. Anetsha também sabia disso, não só ela, mas a maioria dos demônios também sabia disso. Mas mesmo quando estavam morrendo, ninguém jamais havia feito tal coisa. O motivo foi abandonar-se como um demônio significava, em essência, abandonar o deus demônio. Foi um ato de esmagar e pisotear seu próprio refúgio imutável com as próprias mãos. Você pretende abandonar o deus demônio? Abandonar? A Tunikia torceu os lábios. Ele não conseguiu conter sua raiva e levantou a voz. Oramos a esse deus. Dedicamos tudo a esse deus. Mas quando estávamos sendo destruídos, o deus demônio nos ofereceu uma única palavra de consolo. Quando clamamos por ela, ela ofereceu algum conselho. Ela desceu e nos apoiou. Anetsha, sem saber, recuou de suas palavras carregadas de emoção. A Tunikia estendeu a mão ferozmente. Olhe para esta aldeia. As casas estavam desmoronando. A aldeia estava à beira do colapso, sem sequer uma cerca para manter as feras afastadas. Nosso outrora glorioso reino se foi. E devemos viver em um lugar que não consegue nem parar a chuva. Não sobraram nem 50 dos nossos irmãos que antes enchiam metade do mundo. Pratos quentes e históricos se transformaram em raízes e insetos. E o início do dia começa com desespero, não com orações. Portanto, a Tunikia abandonou o deus demônio. No momento em que Abenek trouxe a princesa, ele imediatamente desceu a montanha para encontrar o santuário. Kuung. O som alto e contínuo diminuiu e a Tunikia recuperou a compostura. Acabou. Um mortal não pode vencer um anjo de Deus. Sob a pressão de a Tunikia, o rosto de Anetsha ficou pálido. A imagem de Taesan passou por sua mente. Não, de jeito nenhum. Quando ela estava prestes a correr para o local de onde vinha o som, a Tunikia a agarrou. Princesa, você se tornará um sacrifício para nós. Por favor, sacrifique-se por nós. A Tunikia falou com uma cara sombria. Ele não se sentiu bem. Ele teve que abandonar o deus demônio em quem confiou durante toda a vida e oferecer Anetsha, que era tão querida para ele quanto sua própria filha, ao deus que os matou. Parecia que seu coração estava desmoronando. Mas ainda havia aqueles que acreditaram nele e o seguiram. Para eles, ele não podia desistir. Agora, princesa, conosco. Kuung. O rugido ecoou mais uma vez. Anetsha, que estava desesperada, levantou rapidamente a cabeça. Os sons da batalha começaram a soar mais uma vez do local de onde vinha o barulho alto. Ele está vivo? Taesan? A Tunikia ficou muito abalado. O rugido continuou. Kuung. O anjo dourado balançou sua espada dourada. Foi um movimento abrupto, como um trem desgovernado com freios quebrados, e teve uma força equivalente. Kagagaki. Era um poder muito superior ao Taesan. O Taesan empurrado para trás agarrou a ponta de sua espada. Sua sede de batalha foi ativada. Uma habilidade que fornecia buffs contra tudo ao enfrentar um inimigo difícil ou impossível de derrotar. Você ativou o desprezo dos fortes.
Uma habilidade que proporcionava um bônus em todos os julgamentos ao enfrentar um inimigo difícil ou impossível de derrotar. Você ativou o Fair Duel. Além disso, uma habilidade que aumentava seus atributos em uma situação de 1 para 1 também foi ativada. Com as 3 habilidades de buff, ele atacou novamente com sua espada. Kaang. Desta vez, ele não foi empurrado para trás facilmente, mas ainda não foi compatível. O poder do anjo era claramente superior. Vamos testar sua defesa. Taizan avançou para o abraço do anjo, negando os ataques duros com a anulação de seu ataque, e brandiu sua espada. 0 dano ao anjo de Armon. Buung. O anjo golpeou sua espada com força. Taizan fez uma careta e colocou alguma distância entre eles. Bem. Um oponente imune a danos. Taizan liberou sua magia. Você ativou confusão. Julgamento falhou. Mesmo os ataques mentais não funcionam. Desta vez, ele criou e disparou flechas geladas. Fragmentos de gelo atingiram a armadura dourada. 0 dano ao anjo de Armon. Também é imune a ataques mágicos? Taizan estalou os lábios enquanto o anjo se movia. Com as asas abertas, o anjo balançou a espada de forma explosiva, traçando uma linha no ar. A sujeira explodiu e cobriu todo o corpo de Taizan. Ele ativou o counter e desviou os destroços, depois atacou com sua espada. O anjo abriu suas asas. A luz que fluía por todo o seu corpo tornou-se ainda mais forte. A grama ao redor morreu, incapaz de suportar a luz intensa. Sua anulação do segundo ataque foi ativada. Sua anulação do terceiro ataque foi ativada. 5 de dano para você. De repente, a anulação do ataque se esgotou, e então pequenas quantidades de dano começaram a ocorrer continuamente. Taizan se afastou, fazendo uma careta. É poder divino? As plantas expostas à luz intensa que emanava do anjo foram secando e morrendo lentamente. Mostrou uma vontade forte que não permitiu que nada existisse além de si mesmo. Uma das poucas desvantagens da anulação de ataques era que ela se tornava inútil contra pequenos ataques que não podiam ser bloqueados. Até agora, não houve nenhum inimigo que conseguisse revelar esta deficiência. O anjo bateu as asas e voou para o céu. Então, acelerou e caiu no chão. Taizan recuou rapidamente, sentindo a sensação de um enorme meteoro caindo. Kuong. A espada do anjo perfurou a terra e explodiu, criando uma enorme cratera como se um meteoro tivesse realmente caído. Isso é um tanque total. Taizan pensou isso enquanto tirava a poeira da terra. Eu me pergunto o que aconteceria se eu trocasse de arma. Taizan tinha uma arma com ataque fixo que ignorava toda a defesa. Se ele mudasse para isso, o dano iria acontecer. Porém, Taizan não mudou de arma. A arma de ataque fixa tinha a forma de uma adaga. Foi muito curto, colocando-o em desvantagem em termos de alcance. O anjo diante de seus olhos não era um inimigo que ele pudesse derrotar com tal arma. Além disso, a saúde do anjo não estaria baixa. Não foi um adversário fácil como Jagan, que enfrentou no labirinto, por isso a possibilidade de sucesso através de milhares de ataques era praticamente inexistente. Se ele perdesse tempo, Taizan seria comido pelo poder divino e morreria. Kuong. O anjo continuou a empurrar. Uma grande clareira apareceu na montanha coberta de folhas de outono. A espada dourada roçou o pescoço de Taizan. Tanto dano apenas por causa de um arranhão. Taizan estalou os lábios. O dano causado pelo poder divino ultrapassou repentinamente 100. Um inimigo que infligiu danos contínuos apenas por lutar, e centenas de danos até mesmo por um arranhão. Esse foi o anjo. Eu me pergunto sobre isso. Pajik. Uma aura azul surgiu da espada de Taizan. Ele ativou a aceleração e se lançou nos braços do anjo. 59 de dano ao anjo de Armon. Bingo. Taizan sorriu suavemente. Foi confirmado. A aura teve um efeito de penetração de defesa. Com isso, a primeira condição foi sanada. Taizan se esquivou aqui e ali, diminuindo gradualmente a saúde do anjo. Então, os olhos do anjo brilharam vermelhos. E uma luz caiu do céu. Besteira. Apesar de Taizan recuar rapidamente do ataque repentino, sua mão foi enterrada na luz. A carne queimou além do cozimento, partes dela carbonizando e caindo. Taizan rapidamente se recompôs e cerrou os dentes. Essa maldita coisa. O anjo avançou com olhos vermelhos. Luzes caíram consecutivamente do céu. Taizan teve que bloquear os ataques do anjo e da luz. Naturalmente, sua mão girou e ele foi inevitavelmente empurrado para trás. A vontade de Armon de matá-lo era aparente. A luz desceu mais uma vez e o anjo balançou violentamente sua espada em sincronia. Taizan não se esquivou da luz. Ele bloqueou a espada. No momento em que a luz tentou atropelar Taizan, ele ativou sua habilidade. Você iniciou o duelo forçado. No momento em que a luz tocou Taizan, ela se dividiu. Ele se dissipou aleatoriamente e se espalhou pela floresta. O anjo vacilou momentaneamente, a ponta da espada tremendo. Taizan não perdeu esta oportunidade e brandiu sua espada. Ele executou mais de 20 ataques em um instante. O anjo retaliou tardiamente, mas Taizan já havia criado distância. Agora era certo. Armon não sabia sobre as habilidades originadas dentro do labirinto. Se foi porque a hierarquia divina de Armon era baixa ou porque ele não havia entrado no labirinto, não estava claro. Mas agora apareceu uma solução.
Você ativou a aceleração. Taizan avançou direto para o anjo. O anjo puxou com força o braço e enfiou a espada. Taizan inclinou ligeiramente a cabeça. Você ativou o PR. A espada roçou a bochecha de Taizan. A proficiência de aparar aumentou decentemente. Então, a menos que fosse um acerto crítico, o dano foi bastante reduzido ou completamente anulado. Taizan continuou seu ataque e brandiu sua espada. KGHGAK. A janela de dano apareceu em sucessão. O anjo contra-atacou. A espada foi balançada e seu pé também se moveu. Foi um ataque difícil de evitar. Você ativou o contador. O corpo de Taizan se moveu. Movendo seu corpo ao longo de uma trajetória que não existia em sua mente, ele evitou o ataque do anjo. Ele esfaqueou o lado do anjo com sua espada ondulante de aura. A luz desceu mais uma vez. Taizan ignorou isso utilizando o duelo forçado. O anjo varreu o chão. Taizan deu um chute no ar e enfiou a espada no pescoço do anjo. O anjo lançou o punho em resposta. Incapaz de se mover no ar, parecia que Taizan seria atingido e lançado voando. Você ativou o Air Leap. Chutando o ar, ele subiu ainda mais alto. O punho cortou sem rumo o espaço vazio. Taizan perfurou a cabeça do anjo com sua espada. Ele causou uma grande quantidade de dano usando ataques poderosos e contínuos e outras habilidades relacionadas ao ataque. KGHGAK. Ele bloqueou a espada oscilante e contra-atacou. Não se poderia evitar todos os ataques. Se ele buscasse uma batalha perfeita, Taizan morreria pelos danos causados pelo poder divino. Pequenas feridas apareceram devido à aura sagrada e aos ataques que romperam o contra-ataque. Não posso usar o Solidite. Embora fosse uma ótima habilidade que reduzia pela metade todo o dano, era de uso único. Considerando o dano contínuo do poder divino, ativá-lo reduziria apenas pela metade o dano menor. Taizan não se esquivou de tudo. Ele tinha a habilidade resistência de qualquer maneira, então tinha uma vida extra. Evitando ataques por pouco, ele perfurou o anjo. E finalmente, ele conseguiu derrubar o anjo. Ufa! Definitivamente foi forte. Sua saúde caiu para um nível perigoso. Mesmo com a mão da pilhagem, que recuperava a saúde cada vez que o dano era causado, o dano era tão ruim assim. Ele foi capaz de derrubá-lo antes que o Endurance fosse ativado, pois sua saúde estava abaixo do esperado. Se fosse um pouco mais alto, ele estava planejando ativar a resistência à força e lutar. Taizan respirou fundo e puxou sua espada. A bela aparência do anjo desapareceu gradualmente. A aura dourada que estava dentro foi absorvida por Taizan. Seu nível aumentou. Você venceu o mensageiro de Deus e adquiriu uma habilidade especial de ativação permanente, antiteologia. Sua ascensão da alma foi ativada. Sua força aumentou permanentemente em 32, agilidade em 22 e inteligência em 1. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.